Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui um resumo sobre as principais dúvidas que eu acabo recebendo aqui nas redes sociais. A campeã disparada das perguntas é sobre valor de cirurgia, orçamento de cirurgia. Doutor, eu estou planejando fazer uma cirurgia na mama ou uma cirurgia no abdômen e queria ter uma média para me programar, saber mais ou menos quanto é que seria esse orçamento. Bom pessoal, cada cirurgia ela é individualizada, então a gente tem que fazer o planejamento de acordo com o que você precisa. Então, os valores de orçamento, de equipe médica, de hospital, de cuidados no pós-operatório, com cinta, malha, fisioterapia, drenagem, eles dependem do que deve ser programado. Então não seria justo da nossa parte, nem honesto, a gente ficar dando valores de orçamentos aleatoriamente, sem antes avaliar o seu caso, muitas das vezes presencialmente, para a gente ter ideia do que precisa ser feito. Outra pergunta muito frequente: tempo de recuperação para cada cirurgia. Logicamente, o tempo de recuperação depende da cirurgia que você vai fazer, mas procedimentos de menor porte, como retirada de câncer de pele, ou uma pequena cirurgia, ou mesmo uma cirurgia de prótese de mama, a recuperação é em torno de 10 dias. Cirurgia de mastopexia, aí o tempo já se prolonga um pouquinho, de 15 dias, às vezes até 20 dias. E as cirurgias de contorno corporal, cirurgias maiores, uma lipoaspiração circunferencial, uma abdominoplastia, em torno de 15 até mais ou menos 30 dias. Então, para você se programar, porque muitas vezes a paciente tem filhos pequenos que dependem dela, tem a dinâmica das escolas de deixar e pegar, tem a questão do trabalho. Então, para cada cirurgia plástica que é programada, a gente tem um tempo de recuperação mais ou menos preconizado, para que tudo ocorra bem. Outra questão é se a cirurgia plástica vai deixar cicatriz. Pessoal, toda cirurgia plástica vai ter como consequência uma cicatriz. Se a cicatriz vai ficar extensa, se ela vai ficar pequena, se ela vai ficar de um tamanho razoável, aí depende do tipo de cirurgia que será feita. Agora, muitas vezes a gente planeja deixar essas cicatrizes em locais camuflados, em locais estratégicos, para que ela fique o mais imperceptível possível, certo? Então, não existe cirurgia plástica sem cicatriz. E, logicamente, a paciente tem que ter um cuidado na recuperação, tem que evitar a exposição solar, porque cicatriz recente, quando ela tem contato durante algum tempo com a questão dos raios solares, ela pode ficar pigmentada e causar um resultado estético não muito agradável. Então, a gente sempre orienta que a paciente proteja a sua cicatriz recente, evite a exposição direta ao sol, para que se consiga um resultado muito bacana. E qual o prazo que eu devo esperar para ter um resultado final de uma cirurgia plástica, de uma cicatrização? Pessoal, a cicatrização ela se completa num tempo aproximadamente entre 6 meses e muitas vezes até 1 ano para se ter o resultado final, em termos de aspecto, de textura e de coloração. Tá? Então temos que aguardar, temos que respeitar e observar esse prazo para se ter ideia de como é que essas incisões, como é que essas cicatrizes vão ficar no final do término do tratamento, vamos dizer assim. Outra questão importante é a expectativa em relação à cirurgia plástica. Nós devemos respeitar o tempo de recuperação de cada cirurgia, de cada porte de cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de mastopexia com prótese, a gente pode observar que nos primeiros meses a mama ainda não está no formato final. Então, muitas vezes a gente tem que esperar, dependendo do caso, dependendo do tipo de cirurgia que foi feita na mama, até 9 meses para a prótese encaixar, para ter a acomodação da pele e coisas desse tipo. Então, não adianta ter pressa de resultado, porque a gente tem que respeitar a recuperação, né, a recuperação do organismo ao trauma cirúrgico que ele sofreu com a cirurgia. Então, ele depende, esse tempo é peculiar para cada cirurgia. Tem cirurgias de menor porte em algumas áreas do corpo que o edema ele vai embora mais rápido, que você tem um resultado final com poucos meses, e tem outras regiões do corpo
que a gente precisa de um tempo maior para se conseguir aquele resultado que foi planejado e que é sempre muito esperado pelas pacientes.